Passei 3 anos presa por um crime que não cometi. No aniversário de 70 anos da minha sogra, ela jogou caldo de feijão quente na minha cabeça. Ex-presidiária não precisa de talher. Meu marido não fez nada. Foi então que resolvi destruir a vida deles. Meu nome é Cristiane Castro e 3 anos atrás cometi o maior erro da minha vida. Fui presa por um crime que não cometi para proteger o homem que amava. Você vai pegar no máximo 1 ano, amor. Com sua ficha limpa, vão ser clementes. E quando você sair, juro, vamos reconstruir nossa vida juntos. Foram essas as palavras que Eduardo sussurrou no meu ouvido antes do julgamento, suas mãos apertando as minhas, seus olhos cheios de falsas lágrimas. Acreditei nele. Acreditei em cada promessa, em cada carta açucarada que recebi nos primeiros meses, até elas começarem a rarear e eventualmente pararem. Quando as portas da penitenciária feminina finalmente se abriram para mim naquela manhã cinzenta de outubro, eu não fazia ideia de que estava prestes a descobrir uma traição muito mais profunda do que jamais poderia imaginar. E que a vingança que eu planejaria mudaria não apenas a minha vida, mas todo um sistema construído para proteger homens como meu marido. 3 anos, 2 meses e 14 dias. Foi exatamente esse tempo que passei atrás das grades do presídio feminino. Tempo suficiente para entender que o amor pode ser a coisa mais estúpida do mundo. O ônibus me deixou no terminal Tietê e eu fiquei ali parada, sentindo o cheiro de São Paulo. Uma mistura de poluição, pipoca e aquela garoa fina que parecia me dar as boas-vindas ao mundo real. "Ei, moça, vai ficar aí parada o dia todo?" Um taxista gritou, me arrancando dos meus pensamentos. Balancei a cabeça e comecei a andar. Não tinha dinheiro para táxi. Na verdade, não tinha quase nada além da roupa do corpo, uma mochila surrada e a esperança idiota de que Eduardo tivesse mantido ao menos uma das 1000 promessas que fez enquanto eu pagava por um crime que era dele. O caminho até o Tatuapé nunca pareceu tão longo. Meus pés doíam nos sapatos velhos que ganhei da assistente social, e as folhas de ipê grudavam nas solas a cada passo, como se quisessem me puxar de volta para o chão. Foi quando vi a senhora Aparecida, a vizinha do 302, lutando com 3 sacolas de supermercado na escada do prédio. Reconheci as costas curvadas, o cabelo branco preso num coque mal feito. "Dona Cida, deixa que eu ajudo." Corri até ela antes mesmo de pensar no que estava fazendo. Ela me olhou assustada, depois sorriu com reconhecimento. "Cris? Meu Deus, você voltou." Seus olhos passaram rapidamente pelo meu corpo, certamente notando o quanto emagreci, mas ela teve a delicadeza de não comentar. Peguei as sacolas mais pesadas e subimos juntas. Quem diria que meu primeiro ato de liberdade seria um gesto de bondade? Eu não imaginava que naquele momento já estava plantando a semente da minha redenção. Parei na frente da porta do 507, meu apartamento, nossa casa, ou pelo menos era o que eu achava. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia enfiar a chave na fechadura de primeira. Quando finalmente entrei, o cheiro estava diferente. Não era mais o nosso cheiro de canela e café. Era um perfume doce, enjoativo, daqueles de mulher que se acha muito chique, misturado com produto de limpeza caro. "Cristiane?" Eduardo apareceu na porta da cozinha com uma xícara de café na mão. Estava diferente. Barba feita com precisão milimétrica, cabelo cortado, uma camiseta da Lacoste que eu nunca tinha visto. Ele não se moveu para me abraçar. Não correu para me beijar. Ficou ali, parado, como se eu fosse uma entregadora de pizza que chegou no endereço errado. "Oi." Foi tudo o que consegui dizer, esperando que ele viesse até mim. Mas ele apenas deu um passo para o lado, abrindo espaço para que eu entrasse na nossa própria cozinha. "Não sabia que você chegava hoje. Achei que iam te soltar só na semana que vem." Sua voz soava como a de um estranho educado, não como a do homem que jurou me amar para sempre, que prometeu esperar cada minuto, enquanto eu cumpria a pena por um crime que ele cometeu. Passei por ele sentindo um nó na garganta e foi quando vi, enfiado entre as almofadas do sofá, um pequeno brinco prateado em forma de estrela. Não era meu.
nunca tinha sido meu. Fingi não notar, assim como fingi não notar as novas fotos na parede. Eduardo na praia, Eduardo num churrasco, Eduardo abraçado com a mãe dele, todas tiradas durante minha ausência, todas sem o menor vestígio da minha existência. Seria possível apagar alguém tão completamente em apenas 3 anos? Na manhã seguinte, enquanto eu ainda tentava processar a frieza de Eduardo e o fato de que ele passou a noite no sofá, alegando que precisávamos nos acostumar um com o outro novamente, a porta se abriu e constatei que, aparentemente, mais gente além de mim tinha a chave do meu próprio apartamento. Eduardo, filho, trouxe aquele pão de queijo que você adora e... Dona Regina congelou ao me ver na sala, de pijama. Na verdade, uma camiseta velha e um short, as únicas coisas que encontrei no fundo do armário que agora estava dominado por roupas que não eram minhas. Ah, a Castro já chegou. Castro. Meu sobrenome de solteira. Como se eu nunca tivesse me casado com o filho dela. Como se eu fosse uma funcionária temporária que voltou de férias. Bom dia, Dona Regina. Tentei sorrir, mesmo sentindo o sangue ferver nas veias. Ela entrou desfilando seu conjunto de seda amarelo e sapatos combinando, carregando uma sacola do que parecia ser a padaria mais cara do bairro. Passou direto por mim e foi para a cozinha, abrindo armários como se fosse a dona do lugar. Eduardo, aquela novela que estamos assistindo. A mocinha finalmente descobriu a traição, viu? Falei que ela ia perceber logo. Ela falava alto, para que eu ouvisse cada palavra, enquanto preparava café como se eu nem estivesse ali. Eduardo apareceu na sala nesse momento, recém-saído do banho, e a transformação foi imediata. Seu corpo se encolheu ligeiramente, seus ombros caíram, e de repente não era mais o homem de 35 anos que eu conhecia, mas um menino de 12, ansioso por agradar a mãe. Bom dia, mãe. Ele a beijou na testa e aceitou a xícara que ela oferecia, ignorando completamente o fato de que eu estava parada ali, descalça, no meio da minha própria sala, como uma intrusa. Foi quando entendi. Durante minha ausência, não foi apenas outra mulher que ocupou meu lugar. Foi Dona Regina quem reassumiu o controle do filho. E, pelo visto, nenhum dos dois estava disposto a abrir mão disso. Uma semana se passou naquela estranha dinâmica. Eduardo saindo cedo para trabalhar, voltando tarde, dormindo no sofá. Dona Regina aparecendo todos os dias com alguma desculpa, reorganizando a cozinha, trazendo comida, falando sobre gente que eu não conhecia. Foi numa terça-feira à noite, quando finalmente consegui ficar sozinha com Eduardo, que resolvi confrontá-lo. Você tem outra pessoa? Perguntei diretamente, enquanto ele assistia ao Jornal Nacional com aquela expressão vazia que tinha se tornado sua marca registrada na minha presença. Ele demorou tanto para responder que achei que estava fingindo não ter ouvido. Então, sem tirar os olhos da TV, disse: Sim, ela se chama Camila, trabalha comigo, nos conhecemos pelo LinkedIn. LinkedIn. A palavra me atingiu como um tapa. Enquanto eu dividia cela com mulheres que mataram maridos abusivos, que roubaram para alimentar filhos, que venderam drogas para pagar remédios para os pais doentes, meu marido estava navegando no LinkedIn? Você pretende se divorciar de mim? Consegui perguntar, embora já soubesse a resposta. Ele finalmente me olhou, com uma expressão que misturava culpa e irritação. Sim, na verdade, já teria pedido antes, mas mamãe achou que seria... falta de caráter, sabe? Fazer isso enquanto você ainda estava... lá. Lá. Ele nem conseguia dizer a palavra prisão, como se fosse um lugar distante e abstrato, não o inferno concreto onde passei mais de 1000 dias por um crime que ele cometeu. Você sabe que eu peguei 3 anos por sua causa, não é? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eduardo suspirou, como se eu estivesse sendo dramática. Olha, Cris, você pegou uma pena leve, vai. Se fosse eu, com meus antecedentes, teriam me dado no mínimo 8 anos. E vamos combinar, né? Você sabia onde estava se metendo quando aceitou. Naquele momento, algo dentro de mim,
algo que tinha sobrevivido a 3 anos de humilhações diárias, de comida ruim, de banhos frios e de saudade, finalmente se quebrou. Olhei para Eduardo e não reconheci mais o homem por quem eu tinha sacrificado minha liberdade. Quem era esse estranho? E pior, quem era eu, que tinha sido tola o suficiente para amá-lo? Minha mãe está fazendo 70 anos no sábado. Eduardo soltou a frase como quem comenta o clima, enquanto remexia no celular, provavelmente trocando mensagens com a tal Camila. Fazia 10 dias que eu tinha voltado, e cada um deles tinha sido uma pequena morte. E... perguntei, embora já soubesse onde aquilo ia parar. E ela espera que você vá junto, para manter as aparências, sabe? A família toda estará lá, e seria estranho eu aparecer sozinho quando todo mundo sabe que você saiu da... bem, que você voltou. Ele ainda não conseguia dizer a palavra prisão, como se fosse algo contagioso. Olhei para ele, tentando decidir se ria ou chorava. Você está me dizendo que devo ir ao aniversário da sua mãe, que me odeia, fingindo que está tudo bem entre nós, enquanto você troca mensagens com sua namorada na minha frente? Não seja dramática. Cris. Eduardo suspirou aquele suspiro irritante que tinha se tornado sua marca registrada. É só um jantar. Eu reservei na Fogo de Chão, aquela churrascaria que você gostava. Que eu gostava. Passado. Como tudo na minha vida agora. Ia recusar, claro que ia, mas então me lembrei do meu último aniversário no presídio. Tinha sido poucos meses antes da minha libertação. Algumas detentas descobriram a data e fizeram um bolo improvisado com pão amanhecido e pasta de chocolate contrabandeada. Cantaram parabéns em voz baixa para não atrair as guardas. Foi o gesto mais gentil que recebi em 3 anos. E veio de mulheres que mal me conheciam, não da minha família. Talvez tenha sido essa lembrança, ou talvez a ideia de que eu precisava ver até onde ia aquela farsa, mas acabei concordando. O que foi um erro colossal, é claro. Sempre é um erro dar mais uma chance para quem já mostrou seu verdadeiro caráter. Mas eu ainda não tinha aprendido essa lição. Ainda não. A Fogo de Chão continuava a mesma. Aquele cheiro de carne grelhada que te atinge assim que você passa pela porta, os garçons circulando com espetos gigantescos, a iluminação que faz todo mundo parecer mais bonito do que realmente é. Eu estava usando o único vestido decente que encontrei no fundo do armário. Preto básico, já um pouco apertado depois de 3 anos guardado. Eduardo mal olhou para mim durante todo o trajeto de Uber. Eduardo, querido. Dona Regina acenou do centro da mesa, onde já estavam umas 15 pessoas. Ela usava um conjunto vermelho berrante e um colar de pérolas que eu nunca tinha visto, provavelmente comprado com o dinheiro que ela escondia do leão, como descobri depois. Todos os olhares se voltaram para nós, ou melhor, para mim. Alguns curiosos, outros hostis, todos avaliando a ex-presidiária que teve a audácia de aparecer em público. Cristiane Castro, não é? Uma senhora que eu vagamente reconhecia como amiga de Dona Regina se inclinou na minha direção assim que sentei. Conte-nos, como é dividir cela com... sabe? Bandidas de verdade? Ela sussurrou a última parte como se estivesse perguntando sobre uma doença vergonhosa. Senti o rosto queimar. Na verdade, senhora, descobri que a maioria das mulheres lá dentro cometeu menos crimes que muita gente que anda solta por aí. Sorri com toda a doçura que consegui reunir, enquanto ela engasgava com seu vinho caro. Foi quando notei uma mulher mais jovem me observando do outro lado da mesa. Diferente dos outros, seu olhar não tinha julgamento, apenas uma curiosidade genuína. Ela sorriu timidamente quando nossos olhos se encontraram e eu retribuí o gesto, agradecida por aquele pequeno momento de humanidade. Não sabia ainda, mas aquela era Luísa, prima distante de Eduardo, e a única pessoa naquela mesa que se tornaria minha aliada. Infelizmente, antes que pudéssemos trocar qualquer palavra, Dona Regina, já na 3ª caipirinha, levantou-se para fazer um brinde. E foi aí que tudo desmoronou. Quero agradecer a todos por virem celebrar meus 70 anos. Dona Regina ergueu a taça, balançando ligeiramente, o álcool já fazendo efeito. É uma bênção estar rodeada de pessoas que amo e que me respeitam.
Seus olhos pousaram em mim neste momento com um brilho malicioso. E também é interessante ver como algumas pessoas têm a cara de pau de aparecer depois de envergonhar a família. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Eduardo estudava intensamente seu prato de picanha, como se ali estivesse escrita a cura para o câncer. O que aconteceu em seguida parece agora uma cena em câmera lenta. Dona Regina, tropeçando ligeiramente em seus saltos altos, deu a volta na mesa até parar atrás da minha cadeira. Senti sua mão em meu ombro, apertando com força desnecessária. Sabem, quando meu filho me contou que ia se casar com uma moça do Tatuapé, eu tentei alertá-lo. Disse: "Filho, gente assim não tem berço, não tem educação", mas ele insistiu, e vejam só onde isso foi parar. Antes que eu pudesse reagir, senti algo quente, escaldante, descendo pela minha cabeça, pelo meu rosto, pelo meu pescoço. Dona Regina tinha acabado de despejar uma concha inteira de caldo de feijão sobre mim. Ops, acho que derramei. Ela riu, sem o menor remorso. Mas não tem problema, não é mesmo, querida? Na cadeia você deve ter aprendido a lamber comida do chão, não foi? A mesa inteira congelou. Algumas pessoas ofegaram. Uma senhora mais idosa cobriu a boca com as mãos. E Eduardo simplesmente continuou comendo sua picanha, como se nada estivesse acontecendo. Como se sua mãe não tivesse acabado de agredir sua esposa na frente de toda a família. Como se eu fosse invisível. Me levantei lentamente, o feijão escorrendo pelo meu vestido, grudando no meu cabelo. Não disse uma palavra. Não chorei. Não gritei. Anos de prisão te ensinam a engolir humilhações sem demonstrar fraqueza. Peguei minha bolsa e caminhei até a saída com a cabeça erguida, sentindo os olhares de todos me seguindo. Na porta, senti alguém tocar meu braço. Era a moça de antes, Luísa. Isso foi horrível. Me desculpe. Ela me estendeu alguns guardanapos e um cartão. Me liga se precisar de qualquer coisa. Assenti, incapaz de falar, e saí para a noite fria de São Paulo, sozinha e coberta de feijão. Mas, estranhamente, pela primeira vez em anos, eu me sentia acordando de um longo pesadelo. O Uber foi um pesadelo. O motorista claramente hesitou ao me ver coberta de feijão, mas a gorjeta extra que prometi venceu seu nojo. Durante todo o trajeto, fiquei olhando pela janela, vendo São Paulo passar em borrões de luzes e sombras. Não chorei. Não ainda. Algo dentro de mim tinha mudado fundamentalmente naquele restaurante. Como se um interruptor tivesse sido desligado, ou talvez, finalmente ligado. Em casa, fui direto para o banho. Fiquei debaixo d'água quente até minha pele ficar vermelha, esfregando cada centímetro para remover o cheiro de feijão e humilhação. Foi só quando a água começou a esfriar que permiti que as lágrimas viessem, não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva pura, cristalina, que eu nunca tinha sentido antes. Raiva de Eduardo, de Dona Regina, mas principalmente de mim mesma, por ter sido tão incrivelmente idiota. Saí do banho decidida. Abri todos os armários e comecei a jogar as roupas de Eduardo em sacos do Carrefour que encontrei embaixo da pia. Camisas, calças, meias, cuecas, tudo foi parar nos sacos pretos. Depois foi a vez das coisas de Dona Regina, blusas de seda, saias caras, até uma calcinha de renda que encontrei numa gaveta. Sério, quem guarda roupa íntima na casa do filho? Estava terminando de fechar o último saco quando ouvi a porta se abrir. Cristiane? A voz de Eduardo soava insegura, quase infantil. Ele parou na porta do quarto, olhando para os sacos e depois para mim. O que está fazendo? Eu sorri, um sorriso sarcástico. Limpeza, pegue suas coisas e saia do meu apartamento. Ele piscou, confuso. Seu apartamento? Nós somos casados, esqueceu? Foi minha vez de rir. Este apartamento era da minha avó. Está no meu nome. Você tem 10 minutos para pegar o que conseguir carregar e dar o fora. Eduardo empalideceu. Depois seu rosto ficou vermelho de raiva. Você não sabe com quem está mexendo. Minha mãe tem contatos. Meu cunhado é delegado.
Você está me ameaçando? Sério? Depois de tudo, você ainda tem a audácia de me ameaçar? 9 minutos e meio, Eduardo. O relógio está correndo. Acordei na manhã seguinte com uma sensação estranha. Meu apartamento, pela primeira vez em anos, era realmente meu. Sem as roupas de Eduardo jogadas pelo chão, sem o perfume enjoativo de Dona Regina, sem aquela tensão constante no ar. Sozinha em minha cama, king size, me espreguicei como uma gata e sorri para o teto descascado. A vingança é um prato que se come frio? Talvez. Mas eu preferia o meu bem quente, como aquele feijão que escorreu pelo meu rosto. Peguei o caderno que tinha sobrevivido no fundo da gaveta e escrevi na primeira página, com letras grandes: Plano de vingança. Parecia coisa de filme. Eu sei, mas 3 anos no presídio me ensinaram que organização é tudo. Abri o celular velho que tinha guardado antes de ser presa, aquele que Eduardo não sabia que existia, onde eu tinha gravado nossas conversas nos dias que antecederam minha prisão. Precaução? Talvez. Ou talvez, lá no fundo, eu sempre soubesse que ele não era confiável. Cris, amor, você só precisa dizer que foi tudo ideia sua. A voz de Eduardo soava clara na gravação, implorando com aquela manipulação que eu agora reconhecia tão bem. Você nunca foi presa antes. Vão te dar no máximo 1 ano. Talvez nem isso. E quando você sair, juro, vamos para a Grécia como sempre sonhamos. Ouvi todas as gravações, uma por uma. Ele explicando exatamente como fraudou a construtora onde trabalhava. Ele me ensinando o que dizer à polícia. Ele prometendo amor eterno se eu assumisse a culpa. E eu, idiota apaixonada, acreditando em cada palavra. Precisava de ajuda profissional. Não conhecia muitos advogados, mas lembrava de uma amiga da minha avó, doutora Fernanda Mendes, que tinha um escritório na Avenida Paulista. Telefonei de um orelhão, paranoica demais para usar meu celular. Doutora Fernanda, aqui é Cristiane Castro, neta da Dona Clotilde. Preciso de sua ajuda. É sobre justiça. Marcamos para o dia seguinte. Enquanto isso, tinha outra visita importante a fazer. Alguém que me ensinou a sobreviver quando tudo parecia perdido. Rafa, mulher, olha só para você! Jandira me abraçou com força na porta do seu apartamento minúsculo em Itaquera. Ela tinha saído do presídio 6 meses antes de mim, por bom comportamento. Dentro do presídio, Jandira era minha protetora, uma mulher forte, condenada por agressão depois de quebrar o braço do marido que batia nela. Pensei que ia se esquecer da gente aqui fora. Ela riu, me puxando para dentro. Nunca. Sorri, sentindo lágrimas nos olhos. Você me ensinou coisas que salvaram minha vida lá dentro. Contei tudo a ela, o retorno, a traição, o feijão. Jandira ouvia balançando a cabeça, acendendo um cigarro atrás do outro. Quando terminei, ela soltou uma gargalhada que não combinava com a situação. E você ainda tem dúvida do que fazer? Mulher, esse canalha te usou como bode expiatório e agora quer te jogar fora como lixo? Não mesmo! Com a ajuda de Jandira, refinei meu plano. Ela conhecia o sistema melhor que eu. Sabia quais botões apertar, quais caminhos seguir. Documentos, Rafa. Tudo tem que estar documentado. Sua palavra contra a dele não vale nada. Você é ex-presidiária, ele é o coitadinho traído. Passei a tarde inteira organizando as gravações, transcrevendo cada palavra incriminadora. Quando saí de lá, já estava escurecendo e meu estômago roncava. Percebi que não comia nada desde o café da manhã. Pão quentinho saindo agora! Gritou seu Antônio da padaria da esquina quando passei na frente. O cheiro de pão francês era irresistível. Entrei, gastando minhas últimas moedas num pingado e um pão com manteiga. Tá precisando de ajuda, moça? Seu Antônio perguntou, notando minha aparência cansada. Minha filha tá de licença maternidade, preciso de alguém para caixa, coisa simples. Olhei para ele, surpresa com a oferta inesperada. Na verdade, preciso sim. Sorri. Um emprego. Pequeno, temporário, mas um começo.
Enquanto Eduardo e Dona Regina achavam que eu estava derrotada, eu construía lentamente meu caminho de volta. Eles nem imaginavam o que estava por vir. A reunião com doutora Fernanda foi melhor do que eu esperava. Aos 65 anos, cabelos grisalhos elegantemente cortados e óculos de armação vermelha, ela me ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei e mostrei as gravações, ela tirou os óculos e suspirou. Cris, isso é gravíssimo. Seu marido não só cometeu fraude, como te coagiu a assumir a culpa. Temos base para reabrir seu caso e processá-lo. Quanto vai custar? Perguntei tensa. Meu salário da padaria mal cobria minhas despesas básicas. Doutora Fernanda sorriu, aquele sorriso de quem conhece a vida. Sua avó me ajudou quando meu filho estava com problemas. Digamos que estou retribuindo um favor. Saí do escritório com um misto de alívio e ansiedade. As engrenagens começavam a se mover. O processo de revisão criminal, a denúncia contra Eduardo, tudo estava em andamento. Agora era questão de tempo. Passava em frente ao shopping quando meu celular tocou. Número desconhecido. Cristiane, aqui é Camila. Meu coração deu um pulo. A outra, a namorada do LinkedIn. Como conseguiu meu número? Perguntei, áspera. Eduardo deixou o celular desbloqueado. Precisamos conversar, é urgente. Ela parecia nervosa, a voz trêmula. Contra meu bom senso, concordei em encontrá-la na praça de alimentação em meia hora. Camila era bonita. Claro que era. Cabelos castanhos bem cuidados, maquiagem discreta, roupas de marca. Típica funcionária de multinacional que posta frases motivacionais no Instagram. Ela remexia o copo de suco nervosamente. Ele mentiu para mim. Disse que vocês estavam separados há anos, que o divórcio era só burocracia. Clássico. E você acreditou? Não era uma pergunta. Ela mordeu o lábio, olhando para baixo. E tem mais, Ela respirou fundo, os olhos marejados. Estou grávida. De 2 meses. O mundo pareceu parar por um segundo. Um bebê. Um inocente no meio daquela bagunça toda. E então Camila disse algo que mudou tudo. O irmão da Dona Regina, aquele delegado, ele está atrás de você. Ouvi eles falando que vão dar um jeito em você antes que cause problemas. Delegado Maurício Almeida, o irmão de Dona Regina, o contato que Eduardo mencionou, não perdeu tempo. 3 dias depois do meu encontro com Camila, recebi uma intimação para depor sobre possível falsificação de provas. Reconheci a tática imediatamente. Estavam tentando desacreditar as gravações antes mesmo que eu pudesse usá-las oficialmente. Eles estão com medo, disse doutora Fernanda quando mostrei a intimação a ela. Se não tivessem nada a esconder, não estariam tão desesperados para te silenciar. Ela sorriu daquele jeito confiante de quem já viu de tudo. Vamos na segunda, juntas. Não diga nada sem minha presença. Concordei, tentando ignorar o nó no estômago. Lembrei-me de Jandira dizendo: se eles estão atirando, é porque você está no caminho certo. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação da empresa onde trabalhava antes de ser presa. Tinha enviado meu currículo com esperanças de recuperar meu antigo cargo de contadora. Sinto muito, Cris, mas a vaga foi preenchida. A voz da gerente de RH soava genuinamente constrangida. Recebemos uma recomendação para não te contratar. Não precisei perguntar de quem. Dona Regina tinha amigos em todos os lugares, incluindo a diretoria da empresa. Voltando para casa depois do meu turno na padaria, notei um carro preto parado na esquina. O mesmo carro estava lá na noite anterior e na anterior a essa. Acelerei o passo, o coração martelando no peito. Na entrada do prédio, o porteiro me chamou. Dona Cristiane, tem um homem perguntando por você. Disse que é da polícia, mas não mostrou identificação. Agradeci pelo aviso e subi pelas escadas, evitando o elevador. Eles estavam fechando o cerco. Enquanto isso, no meu celular, uma mensagem de Luísa, a prima que me ajudou no restaurante. Preciso falar com você.
É sobre o delegado Maurício. Você não é a primeira. O Fórum da Barra Funda sempre me pareceu imponente, com aquelas colunas enormes e o vai e vem de pessoas apressadas carregando pastas. Mas naquele dia, enquanto subia as escadas ao lado da doutora Fernanda, senti que finalmente estava entrando naquele lugar pela porta da frente, não como ré, mas como alguém em busca de justiça. Mantenha a calma, responda apenas o que for perguntado e lembre-se, você está do lado certo desta vez. Doutora Fernanda ajustou o blazer azul marinho e me deu um sorriso encorajador. A sala de audiências estava cheia. Aparentemente, o caso da ex-presidiária que acusava o marido de tê-la feito assumir a culpa por um crime dele tinha atraído curiosos. Vi Eduardo entrar com seu advogado, um sujeito de terno caro e expressão arrogante. Nossos olhos se encontraram por um segundo e vi algo que nunca tinha visto antes nele: medo. As gravações foram reproduzidas para todos ouvirem. A voz de Eduardo encheu a sala. Amor, você só precisa dizer que assinou aqueles documentos sem meu conhecimento. Com a sua ficha limpa, vão pegar leve. Se descobrirem que fui eu, com meus antecedentes, estou frito. Observei os rostos dos presentes. O juiz franzindo a testa, os assessores trocando olhares, até o advogado de Eduardo parecia desconfortável. Quando chegou minha vez de testemunhar, contei tudo. Como ele me manipulou, como prometeu esperar, como me recebeu quando voltei. Eduardo foi chamado em seguida. Ele tentou de tudo. Negou a autenticidade das gravações, disse que eu o estava perseguindo por ciúmes, até tentou alegar que eu tinha problemas mentais. Mas então veio o golpe final. Doutora Fernanda apresentou uma perícia independente, confirmando que as vozes nas gravações eram autênticas e sem edições. E tem mais, Excelência, ela disse. Temos uma testemunha disposta a confirmar que o Sr. Eduardo Almeida confessou o esquema a ela recentemente. Para meu espanto, Camila entrou na sala, barriga já levemente saliente sob o vestido discreto. Culpado. A palavra ecoou pela sala quando o juiz finalmente deu o veredicto, 3 semanas depois. Eduardo foi condenado a 3 anos e 6 meses em regime semiaberto por fraude e coação. A mesma pena que eu cumpri, com 1 mês extra de prêmio. Enquanto os oficiais o levavam, ele gritou, olhando diretamente para mim. Você acabou de destruir o futuro do meu filho. Está satisfeita agora? Não respondi. Não havia nada a dizer. Camila me encontrou na saída do tribunal. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela parecia estranhamente aliviada. Obrigada por não me envolver mais do que o necessário, disse ela, acariciando a barriga. Eu realmente não sabia sobre você, sobre o que ele fez. Acreditei nela. Eduardo era especialista em manipular mulheres bem-intencionadas. O que vai fazer agora? Perguntei. Ela deu de ombros. Voltar para Curitiba, para perto da minha família. Criar meu filho longe dessa loucura toda. Desejei-lhe boa sorte, sinceramente. Ela não tinha culpa. Enquanto isso, minha denúncia anônima à Receita Federal sobre o dinheiro não declarado de Dona Regina surtia efeito. Uma equipe de fiscalização apareceu no apartamento dela no Morumbi numa terça-feira de manhã. Encontraram mais de 2 milhões em espécie escondidos em fundos falsos de armários, dentro de vasos, até no forro do sofá. Dinheiro acumulado durante anos como professora universitária, aceitando propinas de alunos ricos para aprovar trabalhos medíocres. A multa foi astronômica, 3 vezes o valor sonegado, mais juros. O apartamento de cobertura foi a leilão. Os carros também, até as pérolas que ela usava no aniversário, acabaram penhoradas. Foi quando ela apareceu na minha porta, quase irreconhecível, cabelos desgrenhados, roupa simples, olheiras profundas. Sua vadia vingativa, ela gritou assim que abri a porta. Você destruiu minha vida, destruiu meu filho, mas não pense que acabou. Meu irmão vai acabar com você, sua piranha de quinta. Fechei a porta na cara dela, trêmula, não de medo, mas de raiva, porque sabia que ela estava certa sobre uma coisa. Não tinha acabado ainda. O delegado Maurício não demorou para cumprir a ameaça da irmã. Na manhã seguinte, recebi um telefonema da doutora Fernanda. Cris, temos um problema.
A perícia das gravações foi contestada. Um especialista indicado pelo juiz substituto alega ter encontrado indícios de edição. Sua voz normalmente calma soava tensa. Quem é o juiz substituto? Perguntei, já adivinhando a resposta. Dr. Paulo Mendonça, amigo íntimo do delegado Maurício, por coincidência. As coisas só pioraram. Ao chegar em casa naquela tarde, encontrei um aviso de despejo colado na porta. Aparentemente, havia uma dívida de IPTU acumulada durante os anos que estive presa. Dívida que Eduardo deveria ter pago, mas convenientemente esqueceu. Entrei no apartamento sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Meu celular tocou. Era seu Antônio da padaria. Cris, sinto muito, mas não posso mais te manter no emprego. Fiscais da Vigilância Sanitária apareceram hoje. Disseram que receberam uma denúncia anônima. Sentei na beirada da cama, tentando respirar. Em menos de 24 horas, eu estava prestes a perder minha casa, meu emprego e o processo criminal contra Eduardo poderia ser revertido. Como se não bastasse, quando tentei sacar o pouco dinheiro que tinha guardado, descobri que minha conta bancária estava bloqueada por ordem judicial. Possível envolvimento em fraude, dizia o aplicativo do banco. Olhei para a janela, vendo a noite cair sobre São Paulo. O carro preto continuava estacionado na esquina. Meu celular, agora sem crédito, mostrava dezenas de chamadas perdidas da doutora Fernanda. Em um momento de puro desespero, pensei se não teria sido melhor ficar na prisão. Lá, pelo menos, eu sabia quem eram meus inimigos. Aqui fora, parecia que o mundo inteiro tinha se voltado contra mim. Peguei o cartão que Luísa tinha me dado no restaurante. Era hora de descobrir o que ela sabia sobre o delegado Maurício, porque naquele momento eu precisava de qualquer fio de esperança para me agarrar. Você conhece a Marlene? Jandira me perguntou quando liguei para ela, desesperada, do orelhão da esquina. Meu celular tinha sido cortado, mais uma coincidência. Aquela que dividia cela com a gente no primeiro ano? A que saiu antes? Lembrei vagamente de uma mulher calada, de olhos duros, que raramente falava sobre sua vida antes da prisão. Ela foi vítima do mesmo esquema, Jandira explicou, enquanto caminhávamos pelo conjunto habitacional onde Marlene vivia agora. Mas no caso dela, foi o marido e o cunhado delegado. Ela tentou se vingar, expor eles. Acabou pior do que estava antes. Paramos em frente a um apartamento minúsculo, porta descascada, número 14 pendurado por um único prego. Jandira bateu. A mulher que abriu a porta parecia muito mais velha do que seus 40 anos, cabelos prematuramente grisalhos, olhos vazios, mãos trêmulas. Você é igualzinha a mim há 5 anos, Marlene disse depois de ouvir minha história, um cigarro pendendo no canto da boca. Seu apartamento era espartano. Um colchão no chão, uma mesa, 2 cadeiras de plástico. Nas paredes, recortes de jornais amarelados. Também achei que ia conseguir justiça. Também gravei conversas, juntei provas. Sabe o que aconteceu? Ela apontou para uma cicatriz na têmpora. Tentaram me matar, forjaram um assalto. Perdi tudo, meus filhos, meu emprego, minha sanidade por um tempo. Saí do apartamento de Marlene sentindo um peso no peito que parecia concreto. Caminhei sem rumo pela cidade, acabando na Praça da Sé, já tarde da noite. Sentei nos degraus da catedral, observando os moradores de rua se ajeitando para dormir. Os usuários de crack vagando como fantasmas, os policiais fazendo vista grossa para tudo. Era assim que acabaria? Como Marlene, amarga e sozinha, obcecada por uma vingança que só me destruiria ainda mais? A vingança é como um veneno que bebemos esperando que o outro morra, tinha dito uma faxineira do presídio certa vez, uma senhora que limpava corredores durante o dia e estudava filosofia à noite. Na época, achei a frase bonita, mas vazia. Agora ela ecoava na minha mente enquanto as luzes da cidade piscavam ao meu redor. O que eu realmente queria? Vingança ou justiça? Havia diferença? E se eu conseguisse destruir Eduardo e Dona Regina, isso apagaria os 3 anos que perdi? Devolveria minha vida? Ou eu apenas criaria mais dor, inclusive para um bebê que nem nasceu ainda? Foi ali,
sentada na escadaria da Sé às 3 da manhã, que tomei minha decisão. Não seria como Marlene. Não deixaria que o ódio me consumisse, mas também não deixaria que eles vencessem. Você demorou para entrar em contato. Luísa remexeu seu cappuccino no Starbucks da Paulista, olhando nervosamente por cima do ombro a cada poucos minutos. Fazia quase uma semana desde minha noite na Praça da Sé, e eu finalmente tinha conseguido marcar esse encontro. Estive ocupada tentando não ser despejada. Respondi com um meio sorriso. Sei que isso vai soar estranho, mas... Luísa abaixou a voz, inclinando-se sobre a mesa. Eu sou jornalista investigativa. Trabalho para o portal UOL. Ela tirou um crachá da bolsa, confirmando o que dizia. Há 2 anos estou investigando casos de abuso de poder na Polícia Civil, e o nome do seu cunhado aparece com frequência. Senti um arrepio. Então não era apenas perseguição pessoal. O delegado Maurício tinha um histórico. Luísa abriu o laptop e me mostrou uma pasta com dezenas de depoimentos. Mulheres que foram ameaçadas, intimidadas ou falsamente acusadas pelo delegado para proteger amigos ou familiares. Ele é intocável até agora porque ninguém teve coragem de falar publicamente. Todas têm medo de retaliação. Ela me olhou diretamente nos olhos. Mas seu caso é diferente. Você tem as gravações, tem um processo em andamento e, principalmente, tem muito a perder se ficar calada. Pensei em Marlene, em seu apartamento deprimente e seus olhos vazios. Pensei em todas as mulheres que passaram pelo presídio comigo. Tantas vítimas de homens como Eduardo e Maurício, homens que manipulavam o sistema a seu favor. O que exatamente você está propondo? Perguntei, sentindo uma faísca de esperança pela primeira vez em dias. Luísa sorriu, um sorriso determinado que me lembrou de mim mesma antes de tudo isso começar. Estou propondo que transformemos sua história pessoal em algo maior. Não se trata mais só de você contra seu ex-marido. É sobre expor um sistema corrupto que permite que pessoas poderosas destruam vidas impunemente. As luzes do estúdio eram mais quentes do que eu imaginava. Sentada na cadeira, microfone preso na gola da blusa nova que Luísa insistiu que eu comprasse, aparência importa na TV, infelizmente. Eu tentava não demonstrar o quanto estava nervosa. Do outro lado da câmera, o repórter Caco Barcelos ajustava seus papéis. Quando escolhi falar no Profissão Repórter, sabia que não haveria volta. Estamos no ar em 5, 4, 3. O diretor sinalizou silenciosamente os números 2 e 1. Caco virou-se para a câmera com sua expressão séria característica. Boa noite. O programa de hoje investiga um caso que levanta questões graves sobre nosso sistema judiciário. Uma mulher passa 3 anos na prisão por um crime que não cometeu, para proteger o marido. Ao sair, descobre que foi traída e abandonada. Mas quando tenta buscar justiça, encontra um sistema projetado para proteger os poderosos. A entrevista durou quase 2 horas, embora só 20 minutos fossem ao ar. Contei tudo. O esquema de Eduardo na construtora, como ele me convenceu a assumir a culpa, as promessas vazias, o feijão no restaurante, as ameaças, o delegado. Mostrei as gravações, os documentos, as provas do assédio judicial que estava sofrendo. Não estou fazendo isso só por mim, disse olhando diretamente para a câmera. Estou fazendo por todas as Marlenes, as Jandiras, as mulheres que foram usadas e descartadas por homens que acham que estão acima da lei. O impacto foi imediato e avassalador. Nas 24 horas seguintes à transmissão, 15 mulheres procuraram a produção do programa com relatos similares envolvendo o delegado Maurício. A hashtag Justiça para Cristiane estava entre os assuntos mais comentados no Twitter. A Corregedoria da Polícia Civil anunciou a abertura de uma investigação interna. O presidente do Tribunal de Justiça determinou a revisão do meu caso por um colegiado independente. Você abriu a caixa de Pandora, disse doutora Fernanda quando nos encontramos no dia seguinte, seu rosto cansado, mas sorridente. O juiz substituto pediu afastamento do caso, alegando motivos pessoais. A perícia das gravações será refeita por 3 especialistas independentes.
Ela segurou minha mão com força. Você foi muito corajosa. E mudou não apenas a sua história, mas potencialmente a de muitas outras mulheres. Cristiane Castro? Aqui é Ricardo da RH Solutions. A voz do outro lado da linha soava entusiasmada. Vimos sua entrevista no Profissão Repórter. Nossa empresa está procurando uma contadora com experiência em identificar fraudes. Teria interesse? 3 meses após a entrevista, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Desta vez, no bom sentido. O bloqueio da minha conta foi suspenso. A ordem de despejo, revogada após a Defensoria Pública intervir. E agora, ofertas de emprego chegavam diariamente. Escolhi a empresa de tecnologia na Avenida Paulista, não pelo salário, que era bom, mas pelo ambiente. Desde o primeiro dia, todos me trataram com respeito, sem olhares furtivos ou cochichos quando eu passava. Minha história não era segredo. Na verdade, tinha virado um símbolo de resistência. Você é tipo uma celebridade aqui, brincou Marcelo, o administrador de sistemas, que me ajudou a configurar meu computador no primeiro dia. Alto, com óculos de aro grosso e uma coleção impressionante de camisetas de bandas dos anos 80, ele foi o primeiro a me convidar para o happy hour da empresa. Não sou celebridade, só tive azar em dose tripla, respondi, mas aceitei o convite mesmo assim. No bar, depois de 2 caipirinhas, me vi contando a ele sobre meus planos. Estou pensando em criar um grupo de apoio, sabe? Para mulheres que passaram por situações parecidas com a minha, não só ex-presidiárias, mas qualquer uma que tenha sido vítima de manipulação judicial. Marcelo ouviu atentamente, sem interromper, seus olhos castanhos focados nos meus. Acho uma ideia incrível, ele disse finalmente. Minha irmã passou por algo parecido no divórcio. O ex-marido era advogado, conhecia todos os juízes da comarca. Ela quase perdeu a guarda dos filhos baseada em acusações falsas. Ele hesitou, depois acrescentou: se precisar de ajuda com um site ou algo assim, é só pedir. Foi nesse momento que percebi. Marcelo não estava interessado na Cristiane da TV, na mulher que virou notícia. Ele estava interessado em mim, a pessoa real por trás da história. E, para minha surpresa, percebi que também estava interessada nele. Não de forma desesperada, como tinha sido com Eduardo, mas de um jeito calmo, maduro, que não exigia que eu me diminuísse para caber nas expectativas de alguém. A fila do mercadinho popular do Tatuapé serpenteava até a calçada naquela manhã de sábado. Promoção de frango a R$ 7,99 o quilo. Um evento raro nesses tempos de inflação galopante. Foi quando a vi, Dona Regina, segurando uma cestinha de plástico com apenas o essencial: arroz, feijão, um pacote de macarrão, café solúvel da marca mais barata. Ao seu lado, uma mulher corpulenta de cabelos oxigenados reclamava em voz alta: você trouxe o dinheiro dessa vez, né, Regina? Não vou pagar suas compras de novo, já estou de saco cheio de sustentar parente folgado. Escondi-me atrás de uma prateleira de bolachas, observando. Dona Regina, antes tão imponente com seus conjuntos de seda e colar de pérolas, agora usava uma calça de moletom desbotada e uma blusa que parecia ter conhecido dias melhores. Seus cabelos, antigamente sempre impecavelmente tingidos, exibiam raízes brancas de pelo menos 2 centímetros. Mas o mais impressionante era sua postura. Os ombros caídos, a cabeça baixa, aceitando as humilhações da prima em público, sem retrucar. Poderia ter sido um momento de triunfo. Poderia ter me aproximado, deixado que ela me visse, talvez até dito algo cruel. Como se sente lambendo migalhas do chão, Dona Regina? Mas enquanto a observava, senti algo inesperado. Não satisfação, não alegria vingativa, apenas um vazio melancólico. A justiça tinha sido feita, mas não me trouxe o prazer que eu imaginava. Silenciosamente, peguei minha cesta de compras e fui para outro caixa. Algumas batalhas não precisam ser lutadas até o fim. Algumas vitórias são mais significativas quando permanecem silenciosas. Na semana seguinte, fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Fui visitar Eduardo na penitenciária de Tremembé. Não por vingança, não para esfregar na cara dele o quanto eu tinha me recuperado enquanto ele definhava,
Mas por que precisava encerrar aquele capítulo de verdade, olhando-o nos olhos uma última vez? Ele parecia menor de alguma forma. O uniforme caque folgado no corpo emagrecido, barba por fazer, olheiras profundas. Por que veio? Foram suas primeiras palavras, a voz rouca como se pouco usada. Observei seu rosto, procurando vestígios do homem que amei, do homem por quem sacrifiquei 3 anos da minha vida. Não vim te torturar, se é o que está pensando, respondi calmamente. Vim porque precisava te dizer uma coisa. Eu te perdoo. Ele piscou, confuso. Não porque você mereça, mas porque eu mereço paz. E também vim te dizer que, apesar de tudo o que você fez, não vou prejudicar seu filho. Ele é inocente nessa história toda. Levantei-me para sair, mas Eduardo agarrou meu pulso. Cris, eu sinto muito. De verdade. Olhei para sua mão na minha, depois para seus olhos. Pela primeira vez desde que o conheci, vi algo genuíno ali. Remorso, talvez. Eu sei, respondi suavemente, soltando-me de seu aperto. Mas isso não muda nada.